Uma boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs, e para todos vocês que estão assistindo esse vídeo. A paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês. Bom, como eu já terminei de ler o livro de Salmos, os 150 capítulos, agora a gente vamos para o 20º livro da Bíblia Sagrada, que é o livro de Provérbios, capítulo 1. Peço a todos vocês que ouçam e prestem bastante atenção. Prestem todos bastante atenção na palavra nessa tarde. Aleluia, glória a Deus. Provérbios de Salomão, filho de Davi e rei de Israel. Estes provérbios nos ajudam a dar valor à sabedoria e aos bons conselhos e a entender os pensamentos mais profundos. Eles nos ensinam a vivermos de maneira inteligente e a sermos corretos, justos e honestos. Temos que sermos corretos, justos e honestos com as pessoas e com nós mesmos. Podem também tornar sábia uma pessoa sem experiência e ensinar os moços a serem ajuizados. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos, fazendo que entendam o significado escondido dos provérbios e dos ditados e compreendam os mistérios que os estudiosos procuram explicar. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam a sabedoria e não querem aprender. Todo aquele que não teme ao Senhor nosso Deus, desprezam a sabedoria. A sabedoria é temer e obedecer ao Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Meu filho, escute o que o seu pai ensina e preste atenção no que a sua mãe diz. Os filhos têm que aprender com os pais e as mães. Os pais e as mães têm que ensinar os seus filhos a andarem no caminho certo, a serem obedientes a Deus, a temer e obedecer ao Senhor nosso Deus e aos seus pais. Aleluia, glória a Deus. Os ensinamentos deles vão aperfeiçoar o seu caráter, assim como um belo turbante ou um colar melhoram a sua aparência. Filhos ser homens perversos quiserem tentar você, não deixe. Filhos, se homens perversos quiserem tentar você, não deixem. Não andem por os conselhos deles, não vão pelos conselhos deles. Eles poderão dizer: venha, vamos matar alguém, vamos nos divertir atacando pessoas inocentes. Estarão vivas e com saúde quando as encontrar. Quando a encontrarmos, estarão vivos e com saúde, mas nós acabaremos com elas. Acharemos todo tipo de riquezas e encheremos as nossas casas com as coisas roubadas
venha com a gente, que nós repartiremos o que roubamos. Filho, não ande com gente dessa laia. Fique longe deles. Eles têm presa de fazer o mal. Eles têm pressa de fazer o mal. Eles têm presa e pressa de fazer o mal. E estão sempre prontos para matar. Não adianta armar uma arapuca enquanto o passarinho estiver olhando. No entanto, esses homens estão preparados. Esses homens estão preparando uma armadilha onde eles mesmos morrerão. O que acontece com quem fica rico por meio da violência é isto: acaba sendo morto. Escutem a sabedoria. Esta está gritando nas ruas e nas praças, nos portões das cidades e em todos os lugares onde o povo se reúne. Ela está gritando alto assim: gente louca, até quando vocês continuarão nesta loucura? Até quando terão prazer em zombar da sabedoria? Será que nunca aprenderam? Escutem, quando eu os corrijo, eu darei bons conselhos e repartirei a minha sabedoria com vocês. Eu chamei e convidei, mas vocês não me ouviram e não me deram atenção. Voltem todos que estão andando em caminhos tortuosos, em caminhos errados. Voltem todos para a verdade. A verdade e a sabedoria é temer e obedecer ao Senhor nosso Deus, e obedecer ao seu pai e sua mãe, e aprenda com seu pai e com a sua mãe, que eles têm muito a lhe ensinar. Aleluia. Glória a Deus. Vocês rejeitaram todos os meus conselhos e não quiseram que eu os corrigisse. Assim, quando estiverem em dificuldades, eu rirei e quando o terror chegar, eu caçoarei de vocês. Zombarei de vocês quando o terror vier, como uma tempestade, trazendo fortes ventos de dificuldades. Eu rirei. Em vez de salvar e de proteger, eu rirei dos maus. Assim diz o Senhor nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Em vez de salvar e proteger, o Senhor nosso Deus ri dos maus. Quando estiverem passando por sofrimento e aflições, então vocês me chamarão, mas eu, a sabedoria, não responderei. Vão procurar por toda parte, porém não me encontrarão, porque me rejeitaram, porque desprezaram meus conselhos e os meus ensinamentos, e as minhas leis não obedeceram. Vocês não quiseram a sabedoria e sempre se recusaram a temer a Deus, o Senhor. Não prestaram atenção quando os corrigi, portanto receberão o que merecem e ficarão aborrecidos com as coisas que fizeram. Os tolos morrem porque rejeitam a sabedoria. Os que não têm juízo são destruídos por estarem satisfeitos consigo mesmo. Mas quem me ouvir terá segurança, viverá tranquilo e não terá motivo para ter medo de nada. Aleluia. Glória a Deus. Todo aquele que desobedece ao pai e à mãe
desobedece a Deus. Todo aquele que não quer, aleluia, glória a Deus, obedecer ao seu pai, nem aprender com a sua mãe e com o seu pai, está desobedecendo ao Senhor nosso Deus. E todo aquele que rejeita a sabedoria e o temor e a obediência ao Senhor nosso Deus, está, aleluia, aleluia, desagradando a Deus e está desprezando ao Senhor nosso Deus. Mas você, todos vocês, aleluia, glória a Deus, aqueles qual, glória a Jesus Cristo de Nazaré, que preferem aprender com seu pai e com sua mãe, obedecer o seu pai e sua mãe, e preferem obedecer ao Senhor nosso Deus e temê-lo, e fugir da aparência, aleluia, dos que fazem o mal, em vez de irem, aleluia, glória a Deus, nos conselhos dos que praticam o mal, correm depressa, aleluia, glória a Deus, para ouvir os bons conselhos dos pais e das mães. Esse está de parabéns, essa está de parabéns, aleluia, porque não rejeita o pai, e nem rejeita a sua mãe, e nem rejeita o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, aleluia, glória a Deus. Vocês todos, aleluia, que aprende com seu pai e com a sua mãe, e que obedece ao Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, e que aceita, aleluia, o Senhor Jesus como seu único Salvador pessoal da sua vida, vocês estão de parabéns. Aleluia, glória a Deus. E a palavra nessa tarde é essa: não vão nos conselhos das pessoas que são maldosas, e não vão nos caminhos delas, aleluia, glória a Deus, não vão. Procurem, aleluia, a temer e obedecer ao Senhor nosso Deus e a obedecer o seu pai e sua mãe. Essa é a sabedoria e a inteligência do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias, chamado Cristo Jesus, nessa tarde. E amém. Até logo. Glória a Deus.